Olá, tudo bem? Meu nome é Rondinelli, estou aqui com o objetivo de pregar o Evangelho. Então, hoje eu estarei filmando este primeiro vídeo para fazer nosso estudo de introdução. O objetivo, como eu já disse, é pregar o Evangelho. Em momento algum nós iremos falar ou criticar a religião. O objetivo aqui não é esse. Por meio desses vídeos, dessa série de vídeos que nós iremos fazer, nós queremos lhe ajudar a mostrar a você que está me assistindo, para você entender o caminho que vai conduzir você à presença de Deus. Em outras palavras, como eu já disse, pregar o Evangelho somente. Então hoje no estudo de introdução nós iremos ler uma passagem da Bíblia que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o 14, ok? Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o 14. Mas antes da gente ir e estudar esses dois versículos nesse estudo de introdução, eu gostaria muito que você pegasse uma folha de caderno, pode ser uma folha de caderno, mais uma caneta. E você vai escrever para mim 10 coisas nessa folha. A gente vai fazer uma espécie de provinha. E você vai escrever para mim, eu já vou te falar o que você vai escrever, e depois eu vou lhe fazer uma pergunta. E você vai fazer um X naquilo que você irá escrever. Já já você vai entender. Eu estou lhe pedindo para fazer essa provinha porque tem um objetivo, tem uma finalidade. Você, futuramente, depois de estudar os outros vídeos e considerar, você vai entender a razão pela qual eu estou lhe pedindo isso nesse vídeo de introdução, ok? Então, com a folha na mão e a caneta, você vai escrever o seguinte. Número 1, igreja. Número 2, guardar os mandamentos. Terceiro, crer em Deus. Quarto, ser batizado. Quinto, receber os sacramentos. Sexto, morrer sem pecado não confessado. Sétimo, devoção a Maria. Oitavo, praticar boas obras. Nono, orar. E por fim, amar ao próximo. Ok? Então você vai escrever essas 10 coisas, do 1 até o 10. Agora, depois de escrito, eu quero lhe fazer uma pergunta. A pergunta é: o que nós precisamos fazer e realizar aqui na Terra para um dia estar na presença de Deus? Agora você vai para a tua folhinha, ok? Será que eu devo ir à igreja ou ser membro de alguma igreja? Será que eu preciso guardar os mandamentos, a lei de Deus? Será que eu preciso crer em Deus? Será que eu preciso ser batizado para um dia estar na presença de Deus? Se você acha que eu preciso ir à igreja, guardar os mandamentos, o que você vai fazer? Você vai fazer um X somente no número 1, por exemplo, ir à igreja. Eu acredito que isso vai me ajudar, vai contribuir para um dia estar na presença de Deus. Pegue e faça um X. E assim sucessivamente, ok? Morrer sem pecado não confessado, por exemplo. Nem todas as pessoas estão com saúde nesse exato momento. Muitas pessoas estão diante da morte, entre a vida e a morte. Por exemplo, doentes ou pessoas que sofreram um acidente, estão lá em hospitais. Será que essas pessoas precisam confessar os seus pecados para um padre, para um pastor, para um líder religioso antes de morrer? Será que eu preciso fazer isso? Será que isso vai me ajudar a um dia estar na presença de Deus? Se você acha que sim, faça um X. Praticar boas obras, orar, amar o próximo. O outro aqui, receber os sacramentos. Por exemplo, fazer o primeiro ano de catecismo, segundo ano, crisma, primeira comunhão, ou comer do pão, beber do vinho, Será que eu preciso praticar isso para um dia estar na presença de Deus? Se você acha, entende que sim, faça um X. Então é só isso. Você vai anotar essas 10 coisas, e dentre essas 10 coisas, vamos imaginar que você acredita que preciso crer em Deus, ser batizado e praticar boas obras. Você vai fazer um X nessas 3 coisas. Uma outra pessoa, de repente, vai falar: eu preciso orar ou rezar, crer em Deus e praticar boas obras. Outro, eu preciso morrer sem pecado não confessado e ser batizado. Enfim, isso é pessoal. Então você pega a tua folha, anota essas 10 coisas e no teu entendimento hoje, o que você acha
que nós precisamos fazer e realizar para um dia estar na presença de Deus. Então é uma espécie de provinha que nós estamos fazendo, ok? Você vai anotar isso aí para mim, vai guardar essa folha numa gaveta ou numa pasta. A gente vai fazer uma série de estudos. Quando nós chegarmos exatamente no meio do estudo, eu vou mencionar novamente dessa folha. E aí então você vai entender o motivo, a razão pelo qual a gente fez essa provinha, né? Uma espécie de provinha no primeiro estudo, no estudo de introdução, ok? Então faça isso, guarda, vai fazendo o curso e depois você vai entender o motivo, certo? Então, depois de feito isso, a gente vai para o texto da Bíblia, então. Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Vou colocar aqui no computador para você ver, ok? Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. O que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus, capítulo 7, 14? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Em uma outra versão da Bíblia, fala raros os que têm acertado com este caminho, ok? Então o Senhor Jesus Cristo ele está falando de duas portas, de dois caminhos e de dois destinos. Uma porta, a porta larga, por exemplo, vai conduzir o homem à perdição, ao inferno, à separação da presença de Deus. A outra porta vai conduzir o homem à presença de Deus no céu, juntamente com ele. Ok? Então, basicamente, o que o Senhor Jesus Cristo está falando em Mateus 7, 13 e 14 é o que está aparecendo aí na tela do teu computador, né? Um caminho vai conduzir nós à perdição e o outro caminho vai conduzir nós ao céu, à presença de Deus um dia. O Senhor Jesus Cristo, ele começa falando em Mateus 7, 13 e 14 as seguintes palavras: entrai pela porta estreita. Na verdade, aqui o Senhor Jesus Cristo está fazendo um convite para toda a raça humana para entrar por essa porta, pela porta estreita. Então ele faz um convite a todos por meio da tua palavra. Convite, certo? A primeira palavra é entrai pela porta. A palavra está num imperativo. Imperativo, ele está exprimindo, né, uma ordem para nós entrar por essa porta. Mas detalhe, ele não obriga ninguém. Essa passagem aqui, ele está fazendo um convite. Embora a palavra esteja no imperativo, você é que vai escolher se você vai entrar por essa porta ou não, certo? Então vamos pensar em Mateus 7, 13 e 14 como um convite do Senhor Jesus Cristo a toda a raça humana. Agora, baseado no que o Senhor Jesus Cristo está dizendo em Mateus 7, 13 e 14, será que Jesus Cristo ele acredita num lugar chamado céu? Qual é a resposta para isso? Sim, ele acredita nesse lugar. Ele mesmo está dizendo que existe uma porta, que existe um caminho, que este caminho vai conduzir nós ao céu, à presença de Deus um dia. Agora, será que o Senhor Jesus Cristo acredita num lugar chamado perdição, inferno, e que este caminho vai levar a nós à separação eterna da presença de Deus? Qual é a resposta para isso? Sim, ele mesmo está dizendo em Mateus 7, 13 e 14. Então o que ele fala? Ele fala de duas portas, de dois caminhos e de dois destinos, ok? Duas portas, dois caminhos e dois destinos. O Senhor Jesus Cristo, o que ele faz aqui na verdade, ele está dividindo toda a raça humana em dois grupos de pessoas. Então existe aquele grupo de pessoas que está na porta larga, no caminho largo, indo a passos largos à perdição, à separação da presença de Deus. Existe um outro caminho, uma porta estreita, um caminho estreito que vai conduzir nós à presença de Deus. Ou seja, existe agora, nesse exato momento que você está me assistindo aí, dois grupos de pessoas. Você que me assiste, ou você está no caminho largo, ou você está no caminho estreito. Não existe um terceiro caminho, ou uma outra opção. É dois caminhos, é duas portas, e você, assim como eu, ou está em um, ou está no outro, ok? Então ele divide toda a raça humana em dois grupos.
existe aquele grupo que está indo ao inferno e existe o outro grupo que está indo ao céu, ok? Por meio deste estudo e de outros, né, uma sequência, uma série de estudos que nós iremos fazer, a primeira parte do estudo é justamente lhe ajudar a entender, por meio da palavra de Deus, a descobrir qual caminho você está. Você sozinho, entende? Por meio de estudar a palavra, ir, né, conferir, você vai descobrir, através dos estudos, onde você está. Agora eu lhe pergunto, se você descobrir que está no caminho largo, a passos largos ao inferno, seria uma boa notícia para você? Algumas pessoas vão dizer, isso é ruim, mas pare e analise. Se você descobre que está num caminho largo, que está caminhando para um lugar de perdição, se você descobre isso, sabendo que existe uma porta que vai te conduzir à presença de Deus, se torna uma boa notícia porque você já se identificou em qual caminho você está. E você não quer entrar pela porta estreita hoje, você quer entrar ontem. É urgente, porque se morrer, depois a gente vai estudar e vai considerar isso nos outros estudos, depois de morrer, acabou, está selado, não há como mudar essa situação. O que eu quero dizer para você é o seguinte, se você se encontra nesse caminho largo, se você morrer e for conduzido ao inferno, à perdição, não há como você mudar essa situação. Não tem como, a gente vai estudar isso em estudos futuros. Está selado. Agora, se você se encontra na porta estreita, caminho estreito, se você morre, um segundinho depois você vai à presença de Deus e não há como mudar isso também. A gente vai estudar e analisar isso em outros estudos de forma mais detalhada, ok? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas agora voltando para Mateus 7, 13 e 14, o Senhor Jesus, mais uma vez, ele fala de 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos. Ele faz um convite para a gente entrar pela porta estreita. Convite, você é que vai escolher se vai entrar ou não. Agora, o convite, entrar pela porta estreita, é para as pessoas que ainda estão aqui na Terra, com vida. Após a morte, não existe entrar pela porta estreita. Como eu acabei de dizer, não há como mudar essa situação, ok? O convite é para quem está na porta larga. Deixa eu ilustrar para ficar mais fácil para você. Vamos imaginar que eu cheguei até a tua casa e você pegou e me convidou para entrar na tua casa. Falei assim, Rondinelli, entre aqui em casa, sente-se, né? Então eu pego e entro na tua casa. Se você vira para mim e fala assim, Rondinelli, entre aqui em casa, e eu já estando dentro da tua casa, faria algum sentido esse convite para mim? Não faria, porque eu já estou dentro. O que eu quero dizer com isso? Que esse convite entrar pela porta estreita é para quem está no caminho largo, na porta larga, e não para quem já entrou, ok? E por meio desses vídeos, dessa série de estudos, a gente vai primeiramente descobrir, né? A gente precisa saber aonde é que nós estamos, ok? Um outro detalhe, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, 13 e 14, ele fala o seguinte, que a maioria, né, muitas das pessoas que estão no caminho largo, se eu e você pegasse uma prancheta, fosse fazer uma pesquisa na rua, perguntasse para 1000 pessoas e fizéssemos a seguinte pergunta, para onde é que você acha que está indo após a sua morte? Você acha que vai para o céu ou você acha que vai para o inferno? E vamos perguntar isso, vamos supor, para 1000 pessoas. Qual seria a resposta das pessoas? Com certeza, umas 950, 970 pessoas vai dizer que está indo para onde? Para o céu. E umas 30 talvez diria que está indo para onde? Para o inferno. Ou que não saberia dar a resposta. Mas a vasta maioria, a grande maioria, com certeza vai afirmar e dizer que está indo para o céu. A maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma, ok? Mas quando nós lemos Mateus capítulo 7, 13 e 14, o que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo? Ele está dizendo que a maioria das pessoas está indo para onde? Para a perdição. A maioria. E é o Senhor Jesus Cristo quem está dizendo. Agora eu lhe pergunto, quem vocês acham que está certo? O Senhor Jesus Cristo, por meio da tua palavra, Deus, né, por meio da palavra, ou o ser humano?
com certeza quem está certo é Deus por meio da sua palavra. Jesus Cristo está dizendo que a maioria está indo a passos largos para onde? Perdição, inferno. E a minoria está indo para onde? Para o céu. Por que eu estou dizendo isso? Alguém está vivendo completamente enganado. E com certeza é quem? Ser humano. Ser humano. Deus sabe que nós estamos perdidos. Deus sabe que nós estamos separados dele. Deus sabe que nós somos inimigos. Quem não sabe é o ser humano. E já adiantando um pouquinho dos estudos que nós iremos considerar e estudar futuramente, se tratando do caminho largo, o que vocês acham que nós precisamos fazer ou realizar para se encontrar nesse caminho? Sabe qual é a resposta? Basta nascer, não precisamos fazer nada, nós já nascemos separados. O pecado nos separa da presença de Deus. Nós não temos vida, relacionamento para com Deus. Já nascemos a passos largos indo para o inferno. Nós não precisamos fazer ou realizar nenhum crime bárbaro, né? Um crime feio ou um pecado para se encontrar nesse caminho. A gente já nasce lá e a gente vai estudar isso em estudos futuros. Ok? E ninguém que entrou pela essa porta estreita vai dizer o seguinte: eu nasci já nesse caminho. Entende? Nenhuma pessoa, ninguém vai dizer isso. Toda pessoa que entrou por essa porta, toda pessoa que entendeu o Evangelho, toda pessoa que foi salva, perdoada, que entendeu de fato o Evangelho, todas, 100%, vai dizer o seguinte: eu vivi tantos anos da minha vida separado, perdido de Deus. Então o Evangelho veio e bateu de frente comigo. Eu entendi o que é a porta, eu entrei pela porta, hoje eu tenho vida para com Deus. Mas eu vivi tantos anos da minha vida separado. Vocês querem um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui? Por exemplo, o apóstolo Paulo, né, que era Saulo antes, né? Saulo e Paulo, a mesma pessoa. Se você pegar a tua Bíblia lá em Atos capítulo 9, você vai ver que este homem, ele teve um encontro com a pessoa de Deus, ok? E ele viveu separado, perdido, longe de Deus até seus 30 anos de idade. Depois houve ali uma conversão. Ele entendeu que essa porta, ele entrou pela porta, houve uma mudança de pensamento, ok? E ele passou a ter vida. Paulo, até seus 30 anos, estava perdido, longe, separado de Deus, ok? Então, o que aconteceu com ele é o que precisa acontecer comigo, é o que precisa acontecer com todas as pessoas. Ok? Mas é você que vai escolher isso para você, ok? Que é o Evangelho. A gente vai estudar e aprender mais sobre isso, de acordo com os estudos, né? Devagar. Nesse estudo não há como tratar todas as coisas, ok? Nós estamos fazendo um estudo de introdução. E vamos pensar no estudo de hoje, o Senhor Jesus Cristo fazendo um convite para você. Por que eu estou dizendo Senhor Jesus Cristo? É porque é Ele que faz o convite, não sou eu, não é a religião, não é o líder religioso. É Deus por meio da tua palavra. Ele está dizendo para a gente entrar pela porta estreita e que essa porta estreita vai conduzir nós à presença de Deus um dia, ok? Mas para isso precisamos primeiramente identificar onde que nós estamos, ok? Depois saber o que é a porta e como entrar por ela, ok? Depois você vai decidir isso. Você vai escolher isso, se você quer ou não, certo? Ok. Como eu já disse, o Senhor Jesus Cristo ele divide toda a raça humana, né, em dois grupos de pessoas. Pessoas no caminho largo e pessoas no caminho estreito. Agora, vamos supor se por algum motivo você ou eu venha a morrer, né, um infarto fulminante ou um acidente, alguma coisa acontece conosco. Se nós estamos no caminho largo, um segundinho após a morte, onde é que nós vamos nos encontrar? Perdição, inferno, separado de Deus. E vocês vão ver em estudos futuros que não há como mudar isso. Não há como. Entrar pela porta estreita, o convite é para as pessoas que estão aqui, em vida. E se você já se encontra no caminho estreito, né, porta estreita, um segundinho após a sua morte, se você morrer, um segundinho depois, onde é que você vai se encontrar?
com Deus, junto com Ele. E não há como mudar isso também. E a gente vai trabalhar e desenvolver isso depois, em outros vídeos, ok? Agora uma outra pergunta. Será que é possível uma pessoa saber aqui na Terra, em vida, se ela está indo para o céu ou para o inferno? Será possível? A maioria das pessoas vão dizer que o seguinte, que não é possível saber, não tem como, é impossível de saber isso, e que somente Deus é quem sabe dessas coisas, ok? A maioria vai dizer isso. Talvez você que está me assistindo, talvez pense assim, mas deixa eu ilustrar aqui primeiramente com você e depois vamos analisar, voltar para o texto, ok? Vamos supor que eu pego e faço um convite, né, para você que está me ouvindo, que está me assistindo. O convite é, olha, semana que vem, né, no próximo final de semana, eu vou fazer um churrasco numa chácara, ok? Lá vai ter carne assada, vai ter refrigerante, vai ter uma piscina, vai ter um campo de bola, vai ter uma área de lazer. E eu quero lhe convidar para estar, né, comigo, com a minha família, nesta chácara, nesse próximo final de semana, certo? E vamos imaginar que você não tem nada, né, nenhum compromisso para o final de semana e realmente quer ir, né? Vamos imaginar isso, que você realmente quer ir e se encontrar, né, conosco para este evento no próximo final de semana. Mas notem a maneira como eu fiz o convite para vocês. O convite é para o próximo final de semana, numa chácara, vai ter comida, alimento, piscina, diversão, lazer, e somente falo essas palavras, viro as costas e vou embora. E vamos imaginar isso na vida real mesmo. Fiz o convite com essas palavras, certo? Será possível que você, no próximo final de semana, vá de fato a essa chácara? Qual seria a resposta para isso? Não vai de forma alguma. E sabe qual é o motivo? Está faltando um detalhezinho aí. E qual é o detalhe? Eu não lhe passei o endereço, ok? Não é possível você ir se eu não lhe passar o endereço. Vamos fazer uma aplicação agora para o texto de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Convite do Senhor Jesus Cristo para com as nossas vidas. Ele fala, entrai pela porta estreita. Ele faz um convite para a gente entrar por essa porta. Ele está dizendo que existe uma porta, que existe um caminho, e que este caminho vai conduzir nós à presença de Deus, ok? Então ele faz o convite. Senhor Jesus Cristo fazendo o convite para você que está me assistindo. Agora, será que é possível você ir, vamos dizer, ou entrar por essa porta sem saber o endereço? Qual é a resposta? É óbvio que não. Ok? Não é possível você entrar por essa porta de maneira nenhuma, porque não tem um endereço. Agora, a boa notícia é, quando o Senhor Jesus Cristo fala, entrai pela porta estreita, ele lhe dá um endereço. Não faz sentido nenhum o Senhor Jesus Cristo fazer esse convite para a gente e não falar o que é a porta e como entrar por ela. Entenderam isso? Então ele faz o convite e ele dá um endereço. E o endereço está onde? Na palavra de Deus. E a gente vai ver de capa a capa como, né, entrar por essa porta, né? O que é essa porta e como entrar por ela, ok? Então ele faz um convite e ele dá um endereço, só que nós não iremos tratar e falar dessa porta nesse primeiro estudo. Antes a gente precisa considerar e estudar, né? Aprender muitas coisas. A gente vai criar então uma base de estudos, ok? Pense no estudo de hoje como um estudo de introdução. O Senhor Jesus Cristo fazendo um convite para você entrar por essa porta, certo? É um convite, ele está fazendo esse convite. E é sim possível a gente saber em vida se estamos de fato na porta estreita ou na porta larga. Por meio da palavra é possível a gente saber e entender isso. Se você tem interesse de descobrir e entender o Evangelho de forma bem detalhada, então esse vídeo ou essa série de vídeos é para você. Fique conosco e até o próximo vídeo, ok? Obrigado.